Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Marcos de Sá e estou dando início nessa noite de segunda-feira, 2 de outubro, a mais uma live, a live de número 2, sobre cinema, literatura e educação. Já quero convidar vocês aqui a fazer perguntas, deixar suas perguntas, a participarem da live. E hoje o nosso convidado é o Roberto Passeri. Eu vou já falar sobre ele, mas antes eu vou me autodescrever. Eu sou um homem negro, de cabelo curto, uso óculos com armação preta. Estou com uma jaqueta preta com vermelha, porque hoje está fazendo frio aqui em São Paulo. E aqui no fundo tem uma parede branca com alguns post-its amarelos e azuis colados na parede. E o Beto já entrou aqui, mas antes eu vou ler aqui a biografia dele para que vocês conheçam mais sobre o nosso convidado dessa noite. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura de roteiro de documentário, né? Ou seja, sobre audiovisual, sobre cinema. Então eu vou ler aqui, eu vou apresentar a vocês o nosso convidado e depois eu vou convidar ele para entrar na live. Nosso convidado de hoje é o Roberto Passeri. Ele é jornalista, poeta, fotógrafo e roteirista. Ele já escreveu para Netflix, Globoplay, NBC Universal, Sport TV, Multishow e Zen e para diferentes companhias literárias, como a Off Flip de 2021 e 2022. Aos 25 anos, mudou-se para Chapecó para investigar a maior tragédia da história do esporte brasileiro e publicar nos anos seguintes os livros Infinitos Lutos, que foi vencedor do Prêmio Book Brasil. E esse ano publicou Sinto Muito, que é o seu segundo livro. É coautor das séries Casão no Jogo Sem Regras, Jesse e Colombo. Ambos estão disponíveis na Globoplay. E do documentário Tudo o que Você Não Soube, Fernando Young, que está em produção. Eu já vou convidar aqui o Beto, eu vou procurar aqui o Beto para convidar ele para entrar na nossa live. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me sinalizem aí como é que tá chegando para vocês a imagem, porque para mim teve um momento aqui que deu uma pausada. Eu não sei se para vocês aí tá. Ah, eu acho que ele aceitou agora. Vamos aguardar. Tá me ouvindo? Oi, Roberto, Tá me tudo ouvindo? bem? Tô ouvindo, mas não tô vendo ainda a sua imagem. Espera. Por enquanto, tô só me vendo. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se você tá se vendo, eu não tô vendo. Eu tô só me vendo. Eu me vejo, mas não te vejo, entendeu? É mistério. E vocês aí que estão assistindo, vocês estão vendo nós dois ou quem é que vocês estão vendo? Pra tirar aqui a dúvida. Dizem que estão nos vendo aos dois. A gente tá sendo visto. Vai ser um pouco estranho que eu não tô te Isso é vendo. bem esquisito. Eu tô só ouvindo. Eu vou tentar sair e entrar de novo na sala, vamos ver se dá certo, porque é bem esquisito não te ver, né? Só escutar sua voz, é bem estranho. Pois vamos lá, ver se vai dar certo agora. As pessoas estão dizendo que estão vendo nós dois, mas aqui pra mim eu tô só me vendo. Gente, vocês já podem deixar suas perguntas, certo? Hoje a gente vai falar sobre roteiro de documentário, mas também a gente pode falar sobre literatura, que o Roberto também é escritor. Podemos falar sobre a parte de jornalismo, né? De poesia, ele também é escritor e poeta, sobre fotografia
Mas hoje, especificamente, a gente decidiu falar sobre o audiovisual, o cinema, sobre séries, né, de TV. Então, pronto, aceitei aqui novamente. Agora só eu. O Roberto caiu. Ele saiu para ver se a gente consegue se ver, porque fica um pouco estranho. Hum, vamos ver se agora vai dar certo ele aparecer, né? Pra mim, né? Que vocês já estavam vendo nós dois, né? Bom, Marcos, eu sigo vendo só a mim mesmo, o que é bem estranho, mas acho que vai ser assim mesmo. Eu acho que depois, quando a live ficar salva, a gente vai se ver, né? Mas Mas se você quiser se eu já autodescrever, fiz outras lives no pode Instagram e é a primeira falar. vez que isso acontece. Normalmente eu vejo a pessoa que tá, vejo blocado assim em dois, mas enfim, é, não vamos nos atrasar mais com isso. Faz parte. E as pessoas estão nos vendo, acho que é o que mais importa. Vocês estão vendo nós dois, né? Vocês que estão assistindo, tá tudo ok para vocês? Tá vendo os dois? Sinaliza aí só para ver se tá dando certo. Sim, sim, sim. Acho que sim. Ah, mas você pode aproveitar esse autodescrever, porque aí também eu imagino como é que você tá. Eu tô de cabelos longos sem cortar bastante tempo, camisa vermelha e negra, de botões e num chalé aqui um pouco improvisado, minha paisagem, onde deu para melhor cenário que deu para fazer aqui essa live, eu não tô em casa. É, Primeiramente, agradecer o convite, né, Marcos? É um prazer falar com você. Aliás, é uma pena que a gente não está se vendo em vídeo, porque a gente nunca se vê em vídeo, né? A gente se fala e basicamente a nossa relação é toda baseada por áudios de WhatsApp. Para quem não sabe, conheço o Marcos já há alguns anos, eu acho que desde a pandemia, quando eu tive a felicidade de ganhar o Prêmio Book Brasil com Infinitos Lutos, como ele citou aí. O Prêmio Book Brasil, que é um prêmio que o Marcos foi o criador, é um prêmio muito, muito bacana, que eu, depois de ter ganho o prêmio em 2020, se eu não me engano, eu fui convidado para fazer parte como jurado, né, como colaborador do prêmio nos 2 últimos anos, e foi um prazer imenso. É um prêmio muito bonito, assim, de caráter social, e eu abro esse parênteses, assim, faço essa digressão aqui no início, porque, infelizmente, essa semana, né, Marcos, você me falou, e esse ano a gente não vai ter o prêmio, infelizmente, não por conta do Marcos, que se sacrificou bastante nesses últimos anos para fazê-lo, ele o fez muito bem, um prêmio de caráter social, que recebia livros dos participantes, um prêmio muito democrático, muito bacana, e esse ano, infelizmente, não vai rolar, pelo excesso de trabalho, né, pela dificuldade de fazer, depois você pode comentar um pouco sobre isso, mas abre esse parêntese também por aproveitar e dizer para as pessoas apoiarem um pouco mais a arte, as coisas que elas gostam, porque é muito bonito, né? A arte quando ela está encaixotada e pronta para ser consumida, ela é muito bonita, mas para ser produzida, para ser divulgada, para ser feita é muito difícil, né? Só quem sabe, quem está por trás, sabe das dificuldades e por isso também eu faço esse apelo aqui logo no início, assim, chego chegando, né, para dizer para as pessoas apoiarem mais. Tem muita gente aí com muita visibilidade, muito patrocínio, muita publi e muito projeto bem legal sem nada, né? Então vamos dividir um pouco, vamos apoiar os projetos que a gente acredita, que a gente gosta, livrarias locais, cafés, prêmios literários, enfim, o que for, né? Então, deixo já meu apelo logo no início, já rompendo totalmente a pauta do Marcos, mas para apresentar e para falar um pouco também sobre o prêmio, como é que a gente se conheceu, acho que talvez seja interessante para as pessoas. Enfim, boa noite para todos que estão nos assistindo e boa noite, Marcos, obrigado pelo convite. Eu que agradeço e assim, né, o Prêmio Book Brasil ele fez várias pontes, inclusive quando eu conheci o seu trabalho, né, porque primeiro eu conheci o seu trabalho antes de conhecer você e depois você fez parte, né, primeiro você venceu, né, como na categoria de melhor não ficção e depois nos anos seguintes você veio agregar como curador, como parte da equipe de leitura, né, o Prêmio Book Brasil que era um prêmio voluntário, né, feito
pessoas que doam seu tempo para fazer tudo acontecer. E o Roberto, ele venceu na primeira edição e ele gostou tanto que ele continuou, mas como curador, né, como leitor em algumas categorias, né, que o prêmio tinha. E assim, eu não sabia desse seu lado do trabalho com roteiro, né? Eu achei que você trabalhava só com jornalismo e só com livros, né? E estava se aventurando ou se entregando, não sei, a gente vai já saber, para essa parte literária. Mas assim, vou começar, eu sempre costumo começar a live perguntando sobre o futuro, né? Sobre o presente, no caso, né? O que é que você está fazendo assim atualmente, né? Quais são os seus trabalhos? Assim, o que é que você pode contar para a gente? Aqui já foi citado na bio, né? Que você tá numa produção de um filme da Fernanda Young, né? Que foi uma roteirista, escritora, apresentadora, atriz e diretora brasileira, que já nos deixou, né? Mas você pode falar sobre o que é que você está fazendo atualmente nesse documentário ou outros trabalhos que você está realizando. Tá, o documentário da Fernanda Young foi escrito, o roteiro dele foi escrito no início desse ano, se eu não me engano. Então é um projeto que, para a parte de roteiro, basicamente está finalizado. Ele está em produção, então é um trabalho que já não posso catalogar como presente, embora a gente fique nessa ansiedade de ver o trabalho pronto, né? Seja um pouco o drama do roteirista, um drama do audiovisual de uma forma geral. A gente só vai ver daqui a um ano e meio, nunca se sabe. A gente escreve e depois vai ver depois de muito tempo. Mas é um documentário muito bonito e foi um prazer imenso ter sido convidado pela Suzana Lira para fazer parte da equipe de roteiro sobre a Fernanda Young, uma personagem incrível, um fenômeno da nossa cultura, da nossa literatura. Não só como roteirista, mas também como escritora. Eu tive bastante acesso aos livros dela que eu não tinha lido no momento de pesquisa ali para escrever o documentário dela. Atualmente, a gente estava trabalhando na adaptação do romance da Vanessa Passos, que livro Vanessa Passos, A Filha Primitiva. A gente vai fazer o argumento para inscrever ele em alguns editais. Não tivemos tempo, não foi um tempo hábil. Foi tudo um pouco corrido, assim, mas tem muitos editais abrindo agora e a gente acredita que a gente possa dar um verniz a mais nele não sei se todos conhecem, mas quem não conhece eu recomendo muito que conheçam o romance da Vanessa, A Filha Primitiva, que foi vencedor do Prêmio Kindle, e foi muito legal também poder trabalhar junto com a Vanessa nesse projeto de adaptação. É a primeira vez que eu faço adaptação de um livro, é diferente, né, de fazer não é um documentário, né, é um livro de ficção e trabalhar dessa maneira foi diferente. E agora, no momento exato, eu não estou escrevendo nenhum projeto. Estou à espera de que outros projetos apareçam. A vida de roteiro, de audiovisual é um pouco assim também. Eu estou viajando e tendo trabalhado muito mais no meu próximo livro do que propriamente no meu próximo documentário. Não sei se ajuda a sua pergunta, mas no momento a casa está um pouco vazia. Não, com certeza. Com certeza, responde sim. Eu conheci a Vanessa esses dias num evento aqui em São Paulo. A gente estava e ela citou que o livro estava virando filme, né? E é muito bom saber que você está envolvido, né, nesse processo, muito legal. Eu acredito que vai ser bom. Aqui atrás você não está vendo, mas tem uns post-its aqui no fundo, na minha parede, que também é um livro que está virando filme, é um projeto de um livro meu. Eu estou trabalhando como exercício também para transformar em filme. E eu entendo um pouco, assim, não tenho a experiência que você tem, mas eu entendo um pouco como essa questão de adaptação, né? E eu peço desculpa às pessoas, de vez em quando eu tô olhando aqui pro lado, é porque eu abri o Instagram aqui no computador e eu tô vendo o Roberto agora, né? Eu não tô vendo no celular, mas tô vendo aqui no computador. Fiz um tweet aí e eu fico aqui sozinho, as drogas aqui sozinho, né? Porque realmente tá tudo ok aqui, só no celular que deu esse problema, não sei porquê. Então, Roberto, assim, você é jornalista, poeta, escritor, fotógrafo e roteirista. Mas conta pra gente, assim, como foi
Tenta fazer uma linha do tempo, assim, você foi uma criança leitora, uma criança que foi incentivada à leitura, como é que é a escrita, porque todas as áreas da sua vida meio que está ligada a essa questão da escrita, mas como é que se deu essa linha do tempo, assim, que você disse, eu quero escrever, aí por onde foi que o que foi que veio primeiro, e o que é que foi puxando o quê? Conta assim um pouco pra gente. Eu acho que particularmente não é o que se espera assim de um escritor, né, de alguém totalmente relacionado ao campo da escrita. Eu acho que particularmente não fui uma criança assim absolutamente uma criança leitora, nem super incentivada à leitura. Meus pais não eram grandes leitores, apesar de gostarem. Meu pai particularmente gosta muito de biografias, mas não era assim uma casa cheia de livros, enfim. Eu acho que nesse processo meus irmãos ajudaram muito, alguns professores, isso acaba moldando muito a gente, né? E na questão da oralidade também, nem sempre é através dos livros, né? Eu acho que, no meu caso, o fascínio pelas histórias e pelo contar histórias vem muito da parte da minha avó, que gostava muito, era muito dessa questão da oralidade, de contar muitas histórias, de repetir muitas histórias. Então, eu acho que vinha muito daí, apesar dela não ser uma grande leitora e não escrever muito, assim, ela era apaixonada por histórias e contava muito, e eu era muito fascinado por aquilo, assim, por contar histórias. E a leitura foi vindo aos poucos. Eu acho que algumas tias também bastante fascinadas tenho duas tias bastante fascinadas pela literatura, e aqui e ali, assim, eu fui tomando gosto pela coisa. E da escrita propriamente, eu acho que eu me lembro mais de começar escrevendo do que propriamente lendo. Eu acho que eu comecei a escrever antes mesmo de tomar um gosto gigantesco pela literatura, apesar de que eu já consumia bastante livros de infantis e até livros que não eram muito para minha idade, mas que eu acabava eventualmente roubando do meu irmão mais velho, enfim. E, e eu acho que foi a partir daí. Aí, eu não sei exatamente por que o gosto pela escrita, é algo que eu sempre tento estudar um pouco, tanto na minha cabeça, assim, vagando, quanto até em processo terapêutico, assim, porque essa necessidade de escrever, eu acho que algumas coisas a gente carrega com a gente desde sempre, né? A gente pode não tomar esse caminho, mas está ali o genezinho, não sei, o diabinho está ali. Eu acho que no meu caso foi um pouco assim, e sei lá, sempre esses concursos de redação do colégio, aulas de redação, português, eu era sempre escolhido para escrever alguma coisa, acabava ganhando eventualmente um concurso ou um destaque do professor, eu tive alguns professores que me chamavam no canto para conversar sobre isso, e eu acho que isso vai alimentando um pouco, né, vai fazendo a gente acreditar também um pouco, de repente eu até sou bom nisso, de repente eu até levo jeito. E aí, quando chegou a hora definitiva de decidir, né, aquela hora trágica de decidir a profissão aos 17 anos, eu acabei optando pela comunicação social, pelo jornalismo, talvez fosse até cinema, mas foi comunicação social mais aberta, depois acabou vindo a ser jornalismo, mas porque eu não, mais porque eu não tinha muita noção do que eu queria do que propriamente por uma paixão avassaladora pelo jornalismo naquele momento. Eu achava que era o que eu podia escolher e o que ia me fazer escrever e pesquisar e contar histórias, então foi o que eu pude escolher naquele momento. Foi o que hoje em dia eu não sei se eu teria feito exatamente a mesma escolha, porque a gente tem outra cabeça, e acho que isso diz pouco também para um escritor, não necessariamente precisa ser jornalista, enfim, eu acho que eu poderia ter feito outras coisas, mas também não me arrependo, aprendi bastante no curso de jornalismo, e dali para frente eu acho que as coisas foram meio que acontecendo, eu trabalhei muito com roteiro de publicitário, em estágios, e aí eu vi que a publicidade não era muito meu campo, mas que eu gostava da parte do roteiro, do audiovisual, sempre gostei muito de séries, de filmes, e vi que era uma forma de contar a história também de outra maneira, com outro formato. Eu gosto muito de experimentar novas coisas, então um pouco de curiosidade e um pouco também do que o mercado acaba te levando, porque afinal das contas o audiovisual acaba sendo fonte de renda e profissão de muitos dos escritores, porque a gente sabe que a literatura, como é difícil, né? Sobreviver apenas de literatura, sobretudo se for poesia. Marcos? Aqui para mim
Aqui pra mim ficou sem áudio. Ah, agora voltou. Oi, tá me Sim, sim, sim. ouvindo? Ah, desculpa. Aqui pra mim Mas tinha cortou? ficado sem áudio. Você conseguiu ouvir? É... Ah, consegui ouvir. Consegui. Voltou depois. Eu acho que foi um problema aqui no meu. Mas assim, essa parte de você trabalhar com documentário, foi tipo uma circunstância ou foi tipo. Porque eu não sei se você tem assim, ideias de projetos ficcionais autorais, ou se isso tem uma ligação um pouco com o jornalismo, essa questão do fazer jornalismo ter essa ligação com o documental, né? Que tem um pouco dessa ligação, você tipo querer trazer as imagens, né, do campo do jornalismo para essa questão do audiovisual, ou se você tem também assim, ideias, projetos voltados para o ficcional. Recentemente eu até escrevi um argumento de uma ficção, mas foi mais como um hobby, uma brincadeira, do que propriamente algo que eu fosse levar muito adiante. Pode ser que em algum momento venha a produzir, depende também muito de terceiros ou de editais, enfim, no audiovisual nada se faz sozinho, né? Então, o documentário é uma coisa muito, não é circunstancial, posso dizer que é uma conjunção de fatores. Eu acho que sim, obviamente está muito relacionado ao jornalismo. Eu acho que é uma forma muito fina assim de contar algumas histórias. Sou muito apaixonado por sempre consumir muito documentário e era muito fascinado, sobretudo por documentários de natureza e aqueles clássicos da BBC, da National Geographic e tal. Meu sonho sempre foi participar de gravações de documentários de animais assim no Alasca, ou seja lá onde, enfim, na Amazônia. Mas e contar assim, documentários de personagens interessantes e histórias. Eu acho que o documentário tem um poder muito grande. Assim. Tanto a gente gosta de histórias reais, tanto que os reality shows são um sucesso e vários documentários também. Os americanos aprenderam muito bem a fazer isso. As séries documentais, né? E aquilo te fisga de uma maneira que você, principalmente sobre serial killers, sobre esses assim, mais, não mais apelativos, mas de alguma maneira que tem um certo suspense, dá mais pano para fazer esses ganchos e plot twists, enfim, sobre julgamentos, juízes. Eu desde que eu fui para Chapecó, né, para escrever o Infinitos Lutos e vivi lá 7 meses, um processo de imersão para escrever o livro, um trabalho jornalístico. Eu também pensava ali em que aquilo podia render algum tipo de documentário, porque eu captava algumas imagens, tirava fotos, embora eu não tivesse grandes equipamentos, não tivesse uma equipe de produção. Então, obviamente, eu não ia conseguir produzir um documentário sozinho, assim, ainda mais novo e sem muita experiência. Mas eu pensei, e na época eu até cheguei a sondar essa possibilidade, conversei com alguns produtores e tal, e acabou não indo para frente. Mas ali já ficou aquela ideia na minha cabeça de trabalhar com documentário e essa oportunidade acabou aparecendo depois, assim, por causa do convite da Suzana Lira, para escrever a série do Casagrande primeiro. Por gostar muito de futebol Uhum. também, por essa questão do jornalismo e por ser muito fanático do futebol e conhecedor e conheço a história do Casagrande também. E é um documentário que também tem uma série documental que também tem um componente muito político. Ela sabia que eu ia me engajar e ia gostar, curtir, escrever e poderia dar samba, né? Então ela me chamou e eu acabei gostando demais de fazer e tomei muito gosto, assim. Dizem muito que o audiovisual acaba te picando, né? Tipo, e no meu caso foi Uhum. 100% assim. E principalmente o documentário. Hoje em dia, se eu pudesse. Claro que eu não estou fechado à ficção e gostaria de trabalhar com. O meu irmão também é roteirista, ele trabalha bastante mais com ficção, ele não é documentarista. E a gente conversa muito sobre projetos, assim, às vezes projetos que ele está fazendo, e eu leio muitas coisas, né? Eu reviso algumas coisas que ele está fazendo, Uhum. me pede opinião, enfim. Às vezes não necessariamente eu estou na mesma sala de roteiro, mas informalmente eu dou opinião, como irmão, como amigo, como conselheiro, e ele também. E eu gosto muito de ler, assim, Uhum. gosto muito mas não é a minha pira, é engraçado, não é a minha pira, ficção. Pode ser que, de repente, algum projeto muito específico, alguma coisa muito específica,
Mas não é a minha coisa nem no audiovisual e nem na literatura, na verdade. Eu gosto muito de ler ficção, na verdade, e de consumir também. Mas de produzir, assim, eu acho que não é a minha coisa. Então, eu sou muito mais pro campo jornalístico, para poesia, mas não muito profissional, e pro documentário. Eu acho que é um pouco por aí, as coisas acabam se conectando. Eu sou muito apegado à realidade, assim. Eu costumo usar a frase do Mandrake, né, que do personagem do Rubem Fonseca, que a realidade é mais estranha que a ficção, porque ela não precisa atender o possível. Ele fala isso. A realidade é mais estranha que a ficção, porque ela não precisa atender o possível. E é totalmente verdade, né? Às vezes a gente pega umas coisas na vida real que são que você escrevesse para uma ficção seria muito tosco, muito clichê ou apelativo até. Você falar, isso aí não daria, sabe? Tipo, então eu acho que a realidade tem esse poder e tem muitas histórias para serem contadas. É uma gama infinita, assim. Então fico até meio, caraca, tem tanta história para ser contada que eu não sei quando é que isso vai parar. Eu lembro que no tempo da pandemia, né, as pessoas brincavam, assim, dizendo, né, que nem o Stephen King, né, imaginava que isso ia acontecer, Pois né? é, Nem na ficção dele, do absurdo, isso ia, tipo, as pessoas não iam comprar, né, uma pois história é. como foi na Pois é, o realidade. mundo dos últimos anos, o Brasil dos últimos anos, se você pegar alguns fatos, algumas coisas assim, nenhuma ficção poderia escrever, ou se escrevesse. Brincaram muito na questão do Brasil ser o House of Cards, deixar o House of Cards no chinelo, na série de política americana e tal. E é totalmente verdade, se algumas coisas ali fossem aplicadas à ficção, seria completamente apelativo ou inverídico, assim. Ninguém compraria esse roteiro. A Ame o Livro comentou assim: o absurdo da vida não precisamos justificar, né? Assim, diante desse seu comentário, então no caso você entrou no mundo do roteiro, tipo, foi meio que não intencional, foi por causa dos seus outros trabalhos, como jornalista, como escritor, que no caso você foi chamado, né? Assim, você não buscou, né? Assim, tipo, eu quero fazer roteiro. Exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver com dois personagens. O meu irmão, como eu falei, que já é roteirista, e com a Suzana Lira, que já gostava muito do meu trabalho como escritor, como cronista, como jornalista. E os dois, assim, principalmente ela, viviam me tentando para entrar no mundo do audiovisual. Que em algum momento isso ia acontecer, e eu ficava numa de resistir, assim, não sei exatamente por quê, mas não sei, aquilo não me interessava, talvez eu tivesse com outros projetos na cabeça no momento. Teve bastante tempo que eu estava muito enrolado com o livro, né? O primeiro, Infinitos Lutos. Depois, eu estava trabalhando com o que dava, assim, quando eu saí fora do Brasil, acho que em 2018. É, eu saí um pouco tanto do roteiro quanto até da literatura. Trabalhei em Portugal com coisas que não tinham nada a ver, mas para pagar as contas mesmo. Então, eu estava até um pouco de fora Uhum. desse universo. E depois acabou chegando esse convite, essa oportunidade. Mas não tanto que eu fui fazer cursos de roteiro até com carro andando, vamos dizer assim, trocar roda com carro andando. Claro que eu já tinha noção da literatura, já tinha noção de ler roteiros, mas como eu não tinha formação de cinema e nem de roteiro, a adaptação da linguagem foi um pouco complexa. E eu até penso até em estudar mais a fundo, assim, em fazer outros cursos. E eu acho que tá sempre bem estudar, abre muitas portas. E recentemente eu fiz alguns, assim, principalmente mais voltado até para documentário, e eu acho que vale muito a pena, porque aprimora, né? Nunca dá para dar satisfeito que a gente já está sabendo, principalmente no meu caso, que a minha formação não é propriamente do cinema, embora eu goste muito, consuma muito a vida inteira e leia roteiros também, eu não tinha essa formação, então foi muito interessante estudar isso. Eu tenho vontade de continuar estudando e fazer outros cursos, enfim. Mas foi um pouco por acaso, assim, respondendo a sua pergunta, a Uhum. oportunidade acabou batendo na porta nesse caso e agora eu já não quero mais largar. Peguei o osso e
Eu estou há quase 2 anos estudando audiovisual, mais na parte de roteiro, né? Assim, mais me aprofundando na parte de roteiro, mas eu também me interesso por outras áreas do cinema. E assim, eu venho antes, né, de estudar o audiovisual, eu venho da literatura também. Eu já tinha escrito 3 livros e eu estou aprendendo a cada dia que roteiro não é literatura, né? É tipo uma frase que sempre falam em aulas, que é totalmente diferente, né? Inclusive tem histórias, como eu estava falando, né, do livro que eu estou tentando adaptar para o cinema, fazer um projeto. Nossa, assim, é totalmente diferente, né? Porque o roteiro, assim, eu tô abrindo esse parêntese porque talvez tenha alguém aqui na live que é interessado por audiovisual, por roteiro, e deixar isso assim mais evidente, né? Que o roteiro ele é um documento técnico, né? É totalmente diferente de você escrever um livro, porque quando você está escrevendo um roteiro, você tem que pensar de um roteiro de cinema, você tem que pensar nessa questão da produção, né? A gente tem que escrever pensando na produção, que é diferente de um livro, que você pode escrever a história ambientada em qualquer lugar. E também tem outros Pensar no fatores, né? orçamento. A forma de escrever tem que pensar no orçamento, tem que cortar coisa, que é o que eu estou fazendo também, né? Assim, pensar o que é necessário e o que não é. É por isso que às vezes tem tem leitores, né, que reclamam, né, que o filme está diferente do livro, ou vice-versa, né, que o filme é melhor que o livro é melhor que o filme, porque muitas vezes entra essa questão de produção, né? E, e, e assim, falando sobre roteiro, a estrutura de roteiro de documentário, né? Porque assim, eu sou mais do. Eu estudo mais a parte da ficção. Eu já tive algumas aulas de roteiro documental com a Joana Guedes, que é do Rio de Janeiro, mas eu sou mais puxado para o lado da ficção. Mas assim, para você, o que é mais complexo, assim, quando você pensa em escrever um documentário? É a pesquisa? É tentar vender a ideia? É o roteiro? Pelo que eu entendi, você sempre trabalha, até agora, trabalha em conjunto, né, com outras pessoas, que é o seu irmão e a A Silvana, Suzana. né? Suzana Lira, né? Isso. Então, é assim, tem essa dificuldade de trabalhar com 3 cabeças pensando, ou é melhor, assim, o que é que você acha que é mais complexo nessa, Eu, nessa produção? eu acho que cada etapa tem as suas dificuldades particulares, assim, apesar de essa ser uma resposta rasa que ninguém vai curtir ouvir, mas é um pouco verdade. Depende muito do tipo de produção e de cada projeto, assim, cada projeto tem a sua dificuldade específica. O projeto, por exemplo, eu vou dar exemplos práticos que talvez fique mais fácil visualizar. O projeto do Casagrande. A gente teve muito contato com o Casagrande, a gente conversava com o Casagrande semanalmente, né? Então era muito tranquilo, assim, saber histórias de bastidores. Ele é um cara muito aberto e é muito dado à conversa, então a gente passava horas conversando com ele, não tinha nenhum problema. Era na pandemia e ninguém precisava ter de casa, então eram horas, às vezes ia madrugada dentro, conversando com ele, anotando coisas. E eu particularmente gosto muito do processo de pesquisa, também por essa coisa de vida do jornalismo, por ser meio viciado em pesquisar tudo, assim, não só com relação ao jornalismo, mas eu sou um curioso nato, então eu gosto de pesquisar as coisas e parte de pesquisa para mim é o que menos me resulta difícil, assim. Talvez para outras pessoas seja. Depende muito do personagem. Também depende muito do que você está escrevendo. Se é um documentário investigativo, talvez isso seja muito mais complicado. Às vezes o problema é acesso a documentos. No caso do Casagrande, eu acho que ali era achar mais o tom da história e não morder a isca de alguns clichês, assim, do futebol e da democracia corintiana, algumas coisas que já tinham sido contadas e batidas 5.000 vezes. Era um personagem que, ao mesmo tempo, muito interessante e com muitas histórias. É um personagem que tem três livros, né? Tem 3 biografias, uma trilogia de biografias, se não me engano. É, e documentários sobre a democracia corintiana, tem um montão sobre aquele time do Corinthians, todo o processo político do Brasil naquela época.
Então, escapar um pouco disso, assim, era difícil. No caso da Fernanda Young, para mim, foi a falta da Fernanda Young, obviamente, mas de contar a história de um personagem que também era roteirista, também era uma pessoa muito sagaz, um puta roteirista, e ter sempre essa sombra, assim, né? Se você está fazendo a coisa sendo digno com o personagem, porque a ficção é ficção. Uhum. A ficção é ficção. Se você Uhum. errar, se você chutar para fora, foi, acontece, né? Tudo bem. Contou uma história ruim, às vezes um personagem não funcionou, mas no documentário é difícil ter esse direito, assim. Claro que a gente tem direito a errar também, mas sobretudo com uma personagem tão Uhum. forte e póstuma, né? É muito, muito complexo, é muito delicado, né? A família dela tá envolvida, o Alexandre, marido dela, também é roteirista, então tem todos esses fantasmas, assim, ao redor do seu roteiro. Nesse caso, eu acho muito, muito Uhum. complexo, assim, é um nível de complexidade parecido, por exemplo, com o que eu sentia com o livro de Chapecó, contar a história de pessoas, histórias às vezes difíceis, dramáticas e delicadas, e fazer isso de uma forma assim respeitosa, sem ser apelativa, sem ser engraçadinho, sem ser achar o tom ideal e ao mesmo tempo eu tô falando da Fernanda Young, então o documentário dela não pode, tem que ser meio sacana também ao mesmo tempo. Então, que tom achar, sabe? Eu acho que cada documentário tem as suas coisas. Eu acho que é achar o tom. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com outras pessoas. Eu acho maravilhoso, principalmente com as pessoas que eu trabalhei até aqui. Uhum. Talvez eu tenha dado sorte, né? Nem sempre acontece, mas eu tenho achado ótimo, assim. Com a Vanessa, por exemplo, que eu estava contando da adaptação, foi uma experiência nova, mas foi super interessante. Ela também super interessada em aprender coisas e patinando ali na linguagem do roteiro, obviamente como escritor e vindo da literatura, suas dificuldades e botando muitas coisas literárias, né? Já pegando o gancho do que você falou da diferença entre a literatura e o roteiro, que muitos autores sentem quando fazem essa migração. É, eu Uhum. acho que cada história tem suas coisas, cada documentário, cada produção. Às vezes pode ser falta de orçamento, falar, ó, encaixa aí da forma como é. No caso da Fernanda Young, a gente estava super curto de orçamento, então não dava para. Às vezes a gente não pode inventar demais, né? Não tem nem recurso de captação, não vai se fazer só com imagem de arquivo, então tem que construir isso de alguma forma. Então são as dificuldades que se impõem, porque não é a história que você quer escrever sempre. É, no audiovisual, de uma maneira geral, você sempre tem que ser muito flexível, né, e se adaptar. E no documentário, principalmente, né, porque às vezes a história se escreve, vai se escrevendo, e você tem que ir ali só costurando e dando uma forma e encaixando, sabe, um meio jogo de quebra-cabeça, porque nem sempre dá para você pensar, Uhum. você vai escrever a história sobre, no caso de Jesse Colombo, você vai escrever a história sobre um casal de militantes da ditadura. E aí você pensa a história toda na sua cabeça naquele dia, quando te convidam, você já tem um milhão de referências e coisas que você quer colocar, que pensou a vida inteira sobre falar e putz, eles escreveram cartas um para o outro e caramba, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, assado, e às vezes na primeira reunião já, pá, ó, não vai ser assim porque a pessoa tal não quer que seja assim, sabe? Ou, porque a gente não tem isso, não vai ter. Ou porque, sei lá, gostaria muito de fazer um documentário inteiro, ou metade dele de animação. Eu lutei muito para que o Casagrande tivesse animações, por exemplo. Mas a animação é uma coisa muito cara, no Brasil faz Uhum. muito pouco. Então, Uhum. tem alguns inserções, alguns inserts de animação no documentário na série documental do Casagrande. Acho que cada episódio tem assim alguns segundos, são bem relevantes, são bem interessantes, mas eu tive que me contentar em que não fosse metade do episódio, né? Um terço do episódio, sei lá. Essas coisas acontecem, então as dificuldades, assim, às vezes eu baixo orçamento, a recusa de algum personagem, a falta de documento, ou é a própria investigação, se for um documentário investigativo, que eu nunca fiz, mas, sabe, ir atrás de alguma Uhum. história, é complicado. Às vezes é um documentário sobre o próprio documentário se vai escrevendo, então você tem que estar muito flexível, né? Muitas pessoas perguntam isso
sobre o roteiro do documentário. Ah, mas como você escreve? Você escreve o que as pessoas falam, o que as pessoas respondem na entrevista? É uma pergunta muito comum. É, Uhum. e não, né, gente? A gente não pode fazer isso, assim. Seria super antiético, seria super esquisito também do ponto de vista narrativo. Então, a gente não sabe. Às vezes a gente recebe essas entrevistas depois e trabalha com outras versões do roteiro, mas muitas vezes não. A gente faz um documento mais genérico e aquilo também está na mão do diretor, da diretora e vai se adaptar a partir daquilo, né? Às vezes o roteiro do documentário leva para um lado, mas a própria história, as captações, os personagens que deram entrevista ou o que eles falaram, às vezes se sobrepõem. Então, é meio freestyle, gente. É bem louco. Eu gosto. Adrenalina. Muito bom, muito bom. Esse ano, então, assim, os seus trabalhos que você, assim, trouxe, né, para o público foi Jesse Colombo, né, que está na Globoplay. Eu até tinha colocado aqui uma colinha, né, que é uma história de amor e revolução contada através de cartas escritas por um casal nos porões da ditadura, né? Os laços afetivos amarram o passado e presente de duas famílias oprimidas. E também você lançou o Sinto Muito, né, que é um livro que meio que quebrou, né, essa coisa, esse espírito jornalístico. E você trouxe a questão trouxe a sua poesia para fora, vamos dizer assim. Eu não sei se é o seu primeiro livro de poesia, porque é o seu segundo livro, eu acredito que seja. Assim. Inclusive eu li, tem uma notinha aqui no meu Instagram, para quem quiser ler depois, eu sinto muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, assim, por que é que você decidiu, já era uma coisa que você já queria ter feito há muito tempo. Porque a gente às vezes tem muito essa coisa, né? A gente traz uma coisa para o mundo e as pessoas pensam que foi uma invenção, vamos dizer assim, nova, né? E às vezes é algo que a gente alimenta por muito tempo, mas a gente fica esperando o tempo certo para Claro, trazer. claro. Sim, respondendo, é meu primeiro livro de poesia. E eu acho que foi um processo muito natural. Eu acho que eu já pensava em escrever um livro de poesia, talvez não tão cedo, talvez eu até me arrependa em algum momento, mas faz parte, né? A gente lança e depois já está lançado, não tem muita volta atrás. Eu acho que o Sinto Muito foi um livro que meio que se foi nascendo assim sozinho, não tive muito planejamento. Quando eu vi, eu já tinha escrito um livro, sabe? Eu não tinha muita ideia, não era como o Infinitos Lutos que eu fui perseguindo o livro, é totalmente diferente nesse caso. É um livro escrito na pandemia, é um livro que vai muito na questão da saúde mental e da depressão. Então, é um livro que acabou sendo o meu próprio processo terapêutico, assim, todos os poemas desse livro. Eu fui costurando, eu tinha acabado de perder, eu tinha perdido 2 anos seguidos, eu perdi 2 amigos muito próximos, assim, e depois veio a pandemia e eu passei fora do Brasil e eu fiquei muito tempo sozinho e foram tempos muito difíceis, assim, para todo mundo e para mim o meu jeito de lidar com isso foi escrevendo e a poesia foi a linguagem que se apresentou naquele momento. Durante um tempo, eu escrevo poesia há bastante tempo, mas nunca foi a minha linguagem número um, vamos dizer. E durante aquele momento, assim, Uhum. eu passei muito a curtir, a ler mais poesia e a escrever dessa maneira, assim. Foi uma coisa que não foi muito planejada. Agora eu vou escrever um livro de poesia. Foram nascendo, assim, poemas, eu fui escrevendo. E quando eu vi, estava 70% do caminho de um livro que, obviamente, todos os poemas conversavam entre eles. Então eu falei, olha, peraí, isso aqui é um livro, tem um livro aqui, então vamos terminar ele, vamos acabar isso bem acabado. E aí eu comecei a dar o verniz e entender que era um livro e tal, mas isso foi já no segundo tempo já do livro, porque o primeiro já estava todo jogado, já estava tudo escrito, e foi um pouco assim, mas eu costumo dizer que tem muito a ver com o processo terapêutico, assim, eu acho que escrever esse livro me ajudou muito a entender muitas coisas e ter lançado ele também, eu acho que para mim a maior dificuldade do muito não foi ter escrito, como foi o caso do Infinitos Lutes. Para mim foi o ato de ter lançado, de ter decidido lançar, porque muito tempo eu pensei, bom, escrevi isso aqui, mas vou deixar comigo mesmo, né? Já fiz meu processo
E também não precisa estar no mundo para ser um processo terapêutico completo, né? Muita gente escreve e faz sua arte e tal, e está bem com isso dentro de casa. Não precisa mostrar para o mundo, mas eu queria dar esse passo adiante, assim, primeiro como libertação, assim, como coragem, falar algumas coisas que talvez eu nunca tivesse coragem de falar para várias pessoas próximas ou não, da maneira como eu estou falando agora, mas escrevendo é possível, tudo é possível, Uhum. para mim, né? É, e também para tocar na questão da saúde mental, né? Uma coisa que me chama muita atenção e é uma temática que é muito relevante para mim. Eu perdi um amigo para depressão. Eu mesmo lido com depressão tipo há bastante tempo, agora muito mais controlada. Muito e é um tema que a saúde mental assim é um tema que me comove muito. Estou sempre muito atento a isso, muito preocupado. Converso com muita gente sobre isso. Minha irmã é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso também. Então, para mim é uma temática muito muito sensível, assim, muito dramática, e eu queria trazer isso, assim, um livro quase inteiro sobre isso, assim, que fosse mesmo nas entranhas e sem muito rodeio, porque às vezes se fala muito sobre isso, mas mais ou menos também, ou se evita falar, ou até hoje tem um certo tabu assim, sobre muitas coisas. Então, eu queria trazer isso assim, me expor e, como eu posso dizer assim, deixar nu mesmo e apresentar para as pessoas como pode ser assim complicado, mas como pode ser também o processo de sair desse círculo, né, ou de se olhar por fora, ou até a metalinguagem do livro de até usar a arte, ou usar a poesia de alguma maneira para tratar isso, ou transformar isso em um tipo de força para canalizar para outro lado, né? No caso, meu caso, a poesia, mas de muitas outras pessoas para muitas outras coisas. Então, era uma coisa que eu queria fazer, assim, eu queria apresentar. É, Ah, com certeza, assim, é muito necessário. Inclusive, eu não sei se eu coloquei lá na nota que eu escrevi sobre o livro, mas teve bastante coisa que eu me identifiquei, né? Assim, a gente meio que acaba se identificando com algumas coisas. Quando eu tô lendo um livro de poesia que eu costumo dizer que é bom, para mim, né? É aquele livro que eu leio e eu tenho que fechar a página para pensar, né? E eu fiz muito isso, né? Eu lia um capítulo, enfim, como é que se chama? um capítulo, não deixa de... É porque um capítulo, né? Eu li um capítulo, então eu fechava e ficava pensando, né? Porque eu sou assim, com poesia. Eu tenho essa coisa de tentar entender o que é que a pessoa estava querendo dizer e ao mesmo tempo como é que aquilo me impacta, né? E eu senti muito isso com Sinto Muito, né? Fico feliz. E a Ame um Livro também comentou aqui que adorou o livro, né? Que é muito Obrigado. bom. A Ame um Livro, eu esqueci como é o nome da Ame um Livro. Eu chamo de Ame um Livro porque não aparece Andressa, não. eu acho. E a Cibele entrou agora. Boa noite, Cibele Boa noite, Laurentino, querida. também foi nossa curadora do Querida. Book Brasil. Sibeli é uma querida também. E Diga lá, diga lá. não, eu ia só complementar, assim, a gente vive numa sociedade, né? Nós acabamos agora o setembro, né? Que era o chamado Setembro Amarelo, agora entrou no Outubro Rosa, que as pessoas têm essa coisa de pautar por mês, né? As questões. E a gente vive numa sociedade assim muito que as pessoas gostam de ouvir pessoas que superam alguma coisa e elas contam como esse trajeto, né, do momento que ela estava no fundo até o momento que chega na superação, talvez naquela esperança de sentir que, se ela conseguiu, eu também consigo. Mas muitas vezes é difícil a gente falar sobre essas questões quando a gente está passando pelo meio, né? Que aí é complicado, porque é aí que a gente. E muitas pessoas têm essa dificuldade de falar, né? Já que você tocou no assunto, eu vou falar um pouco sobre isso.
pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar quando elas estão passando pelo meio do processo, pelo meio do caminho, nesses processos de depressão, síndromes, transtornos, né? É muito difícil, às vezes, ser ouvido, né? Então, é muito importante que a gente normalize, né, essa questão, seja através de uma poesia, seja através de um desabafo. É claro que a gente sempre tem que pensar onde a gente vai colocar isso, né? Porque a gente vive nesse mundo onde é muito valorizada essa questão das pessoas que superam, mas, mas as pessoas que estão no meio do caminho, muitas vezes ninguém quer ouvir, né? Não vou dizer ninguém, né, para não generalizar, mas a sociedade, de uma maneira geral, ela acaba não acolhendo, né? E, assim, desculpa ser bem direto, mas eu acho essas campanhas, né, que existe por mês, Janeiro Branco, eu acho importante como forma de lembrar, porque acaba gerando algumas palestras, encontros que falam sobre o tema, mas ainda está assim, num lugar meio hipócrita, sabe? Que são assuntos que têm que ser tratados o ano todo, sabe? Acabou setembro, chegamos em outubro, vamos falar do câncer de mama, mas também vamos continuar falando da saúde mental, né? Em novembro, dezembro. Então, assim, normalizar, sabe? Meio nesse lugar. Eu concordo 100%. Sobretudo a questão que você trouxe da superação, né, da narrativa de superação, era uma coisa que me custou muito, não sinto muito, principalmente na edição, porque aí é quando você escolhe o lugar de cada poema, né? Embora os poemas já estejam escritos, diz muito como é que aquele livro vai ser construído. E é uma tentação construir isso numa narrativa linear, né? E terminar o livro no alto, vamos dizer assim, no alto astral. Porque tem poemas que são sobre a beleza da vida, sobre não são poemas só sobre o lado sombrio. Então, eu fiz questão mesmo que eu sinto muito tivesse esse movimento de pêndulo, esse movimento pendular, que o Paulo Vitor, o filósofo e psicólogo, traz muito bem no prefácio até. Ele capta muito bem esse movimento. Eu achei bonito que ele tenha captado isso logo na primeira leitura, porque é assim que ele é construído mesmo, porque é assim que eu enxergo o meu quadro e é assim que eu enxergo o quadro de depressão de uma maneira geral. Não é sempre como as pessoas imaginam ou estereotipam, um quarto escuro 100% do tempo, pelo contrário, né? Muita gente, e aí está o maior perigo da depressão particularmente, porque as pessoas conseguem conviver muitas vezes normalmente, levar uma vida social e botar uma máscara, então às vezes acontecem coisas e eventos assim tristes, até trágicos, e depois as pessoas dizem, nossa, mas estava tudo normal, a pessoa estava tão bem ontem ou essa semana, eu falei com ele ontem, o que aconteceu, agora está deprimido, nossa, como é que pode? E é bem comum que isso aconteça, então as pessoas têm que estar duplamente atentas, assim, e aí já conectando no outro assunto, e não só no Setembro Amarelo, né? Eu acho que serve o mês, eu não sou especialista em saúde mental, então talvez não queira entrar particularmente nisso, né? Mas eu acho que tem a sua função, existe um mês de prevenção, acho importante, mas é o que você falou, as pessoas, principalmente na sua rede de apoio, as pessoas ao redor, com quem se preocupa mais, então estar muito atento, assim, aos pequenos sinais, às coisas às vezes que parecem mais banais, assim, mas se a pessoa se afasta mais, ou deixa de fazer as coisas que gosta, ou tá um pouco diferente, assim, eu acho que cabe a conversa e eu acho que muita dificuldade de perceber isso, é uma doença muito invisibilizada e muito preconceito, muita desinformação e, e muita gente também que quer ajudar, mas não sabe como ajudar, assim, não sabe o que fazer, então é muito complicado. E aí, voltando à temática do livro, eu quis trazer isso também, eu quis trazer esse movimento de pêndulo e não terminar lá no alto, tanto que o último poema do livro é o poema Sinto Muito, que dá nome ao livro, e é quase um pedido de desculpa e quase uma confissão de deprimido, assim. Então, alguns dos últimos poemas assim são bem para baixo, mas alguns poemas no meio são super pro alto, então
é um pouco esse movimento de pêndulo, porque justamente eu não quis trazer essa linearidade como se fosse algo que começasse mal, 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 e de repente, nossa, uma superação. Eu não queria que fosse um livro de autoajuda, nem que parecesse isso, assim. Eu entendo que tem um lugar na literatura e que tem espaço para isso, mas não era essa narrativa que eu queria trazer, porque não era essa que eu tinha vivido, assim. Não é essa que faz sentido para mim. Não era uma jornada do herói clássica e de superação. Para mim é outra coisa. Então, é meio por aí. Muito bom. E, assim, já caminhando quase para o fim da nossa live, eu queria perguntar, assim, 5 filmes ou livros, pode misturar entre filmes e livros, assim, que você recomenda, que te marcou. Então, assim, pode misturar, pode ser 5 filmes ou 5 livros ou misturado, mas se eu dissesse assim, quais são as suas referências, assim, literárias e de cinema? 5 filmes e 5 livros misturados, isso vai ser bem complicado. É bem capaz que eu fale mais livros do que filme, pelo simples fato de que filmes me resulta assim, muito difícil pelas as comparações. Eu fico, nossa, será que esse é o melhor filme para se dizer nesse momento? Eu vou tentar ser honesto assim e dizer o que vier na minha cabeça, não vou pensar muito não, embora pode ser que tenham muitas outras referências, né? É, Pode ficar à eu, vontade. vamos lá, filmes, vou recomendar O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Eu sou apaixonado pelos roteiros de Charlie Kaufman, eu acho assim, incrível. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança é, é o, para mim é o filme de casal assim, de término e de não é uma comédia romântica, né? Não vamos chamar de comédia romântica, mas é o melhor que há, assim. É, para mim, livro, lembrei, né, do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Daqui a pouco eu lembro de outro filme. Livro, eu vou ter que botar 100 Anos de Solidão, para mim é o livro máximo assim, da literatura, sobretudo latino-americana. Eu sou apaixonado pela literatura latino-americana, então acabo citando sempre meus autores de conforto, assim, meus. E para mim, Eduardo Galeano, Dias e Noites de Amor e Guerra, do Eduardo Galeano, mas podia ser Veias Abertas da América Latina também, poderia ser o livro dos abraços, sou fanático. Que mais? Que mais? Filmes, vamos voltar para filme. Tem que pensar aqui. Filme que eu vi recentemente que eu gostei muito. Às vezes é bom falar um recente, assim, porque as pessoas. Uhum. Deixa eu ver. Eu vou recomendar fazendo já um jabá, vou recomendar o filme da Suzana, O A Mãe de Todas as Lutas, um documentário sobre a luta agrária no Brasil, da perspectiva feminina. Eu, sinceramente, acho fantástico. Então, é bom também recomendar um documentário e um livro brasileiro, até para as pessoas saírem um pouco desse bucle de Netflix, né? De vez em quando é bom. Embora tenha coisas boas também e tal, mas eu acho legal que as pessoas possam acessar, embora seja muito difícil, né? A gente sabe que as salas de cinema passam muito pouco e que as leis também não ajudam, né? Não forçam tanto a barra para passar, então a gente acaba vendo filme de herói, filme de super-herói Marvel 80% do tempo e quando não, um ou outro filme premiado. Mas é difícil a gente ver nas salas de cinema assim grandes e tal, principalmente hoje em dia que tá tudo em shopping basicamente, né, Cinemark, esse cinema. Então é muito difícil a gente achar os filmes brasileiros, né, consumir, enfim. Fiquei devendo, não falei 5, né? Vou continuar citando o livro aqui. Não, fica à vontade. Eu vou continuar citando aqui, se deixar, eu vou continuar citando. Eu vou botar o livro da Vanessa, porque também me veio à cabeça e já citei ele aqui, A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Eu acho fantástico. Que mais? Que mais? Filme que. Eu tô tentando lembrar um filme que eu vi recentemente que eu gostei muito, mas aí eu precisava pedir ajuda aos universitários. Tudo bem, vamos passar, vamos passar. Você vai falar também, ou só vai ficar para mim aqui, pra gente de repente bater um bate-bola de filmes e eu falar, nossa, também gostei muito dele. Nossa.
Nossa, eu sou muito caótico. Todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre filme e livro, sempre para mim é uma resposta assim meio caótica, porque eu sou assim, eu não fui culturalizado, né, na infância, e eu cresci assistindo os Trapalhões, né? Então, Maravilhoso. eu tenho acesso às memórias afetivas, de Trapalhões, filmes da Xuxa. É, e na minha casa não tinha essa cultura de assistir filme, né? Assim, tela quente nunca, esses filmes que passam à noite. E eu vim me interessar, mas eu sempre gostei muito de histórias, né? Eu era aquela criança muito viciada em novela. Então eu tenho muito uma coisa ligada ao melodrama, né? Então, quando eu falo em filme, nossa, eu tenho. Assim, agora que eu estou estudando, é que eu estou assistindo mais filmes voltados, assim, para pensar no cinema, né? Como Hitchcock, é do. Era uma vez em Hollywood, é do Tarantino, né? Que eu estou assistindo, mas eu estou aprendendo, sabe? Porque eu vim mesmo dessa linha do que estava na TV aberta, Sim, sim, né? sim. E agora que eu estou assim me aprofundando, então eu não tenho assim referências conceituais, né? Apesar de estar assistindo atualmente alguma, mas eu venho mesmo dessa linha dos filmes americanos, tipo, teve um filme, tem um livro que é da R.J. Palacio, que é o Extraordinário, que também virou filme com a Julia Sim, eu Roberts, conheço. Bom, que eu tenho assim eu tenho um carinho por esse filme, por esse livro, porque foi ele que me fez querer escrever ficção e meio que me inspirou também a escrever o meu primeiro livro quando eu escrevi o meu primeiro livro. Eu já que tinha 32 anos. bonito. Então, assim, é isso. Eu assisto de tudo um pouco, sabe? Que bonito. Eu lembrei, enquanto você estava dando a resposta, eu meio que me distraí aqui, porque eu tive a ajuda dos universitários. Minha companheira estava mostrando aqui o filme que eu estava tentando lembrar. O filme que eu estava tentando lembrar. Inclusive está na Netflix. Então é mais fácil, porque quando você fala um filme da Netflix, todo mundo pode ver logo em seguida, né? Que é A Noite do Fogo, se eu não me engano o nome em português. É porque o filme, se não me engano, é mexicano, então é La Noite del Fuego. Se não me engano, o livro o filme é A Noite do Fogo mesmo, o nome. Ou alguma coisa parecida. Eu tenho quase certeza que é mexicano, mas eu achei brilhante, assim. E não foi muito falado, e eu peguei assim para ver na Netflix, não lembro porquê, numa dessas jornadas de busca que demoram 1h30, que demora mais tempo para buscar o filme que você quer do que, do que vendo mesmo. E eu achei uma bela surpresa, assim. Vou deixar aí para as pessoas, porque não é uma referência nossa da minha vida, talvez, mas é um que está fresco na memória e que está aí disponível para todo mundo. Então, recomendo bastante, cara. É muito bom sobre narcotráfico e da perspectiva de vida, perspectiva feminina também, das mulheres com medo e da comunidade ali, toda uma rede de apoio. Então, muito interessante. Que acabam escondendo as meninas para o narcotráfico não sequestrar e não violentar. É bem forte, assim, mas é bem profundo e muito bem escrito, muito bem escrito. A Noite Já do Fogo. anotei aqui. E assim, fazer uma pergunta meio polêmica. Não é polêmica, tô brincando. Lança polêmica. Que a gente vai falar de dinheiro, né? É de falar de Mas tá dinheiro. te pegando. É porque, assim, Não, não é isso. As pessoas costumam muito perguntar. Assim, quem trabalha com arte sabe que, tipo, se você trabalha escrevendo livro, eu acho que isso é bem uma realidade, que não dá para viver só de livro. Se você trabalha com roteiro, não dá para viver só de roteiro. Assim, eu falo só de roteiro no sentido assim, eu vou só escrever o filme, esperar aprovar e entrar um dinheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que você vê o mercado audiovisual no Brasil hoje e essa questão assim de você trabalhar com roteiro. Você acha que o roteirista, a pessoa que quer trabalhar só com roteiro, ela precisa encontrar outros caminhos para se manter dentro do audiovisual ou até mesmo fora do audiovisual? Como é que você vê essa relação? Eu acho que no primeiro momento é prudente. No primeiro momento é prudente, mas é uma coisa construída, assim, o audiovisual, como alguns mercados assim específicos, tem muita coisa da rede de contatos, né?
E cada vez que você trabalha num projeto, a probabilidade de ser chamado para outro é maior. Então é uma coisa que vai se alimentando. Quando você não fez nenhum projeto e está cru, assim, vamos dizer assim, mesmo que você pode ser um puta roteirista, um puta diretor, mas é muito difícil, né, que as pessoas conheçam o seu trabalho, não conhecem. Acaba sendo assim, não é uma coisa só de quem indica no QI, que a galera fala às vezes com certo preconceito. Mas é claro, é muito mais fácil você, ainda mais para escrever, por exemplo, uma diretora que já te conhece, é muito mais fácil te chamar para escrever alguém que já escreveu um outro projeto com ele ou com ela e que a coisa funcionou e que tem uma química ali entre os dois e a coisa flui e a pessoa trabalha do jeito que a outra espera e as coisas acontecem. E é uma coisa de contato. Então, eu acho que é possível, assim, mas é possível no médio e longo prazo. No meu caso, hoje em dia, é bem difícil. É bem difícil trabalhar só com roteiro. É o meu projeto, assim, era o meu projeto para esse ano. Ando meio que falhando nesse projeto desse ano, porque eu só escrevi, na verdade, eu só escrevi. Eu terminei de escrever um e escrevi outro, mas eu gostaria de ter feito mais projetos, mas bem da verdade, muitos projetos audiovisual saem mais no segundo semestre do que no primeiro, então é possível que ainda termine um ano aí com mais um ou dois projetos, assim, espero. Depende muito, cara. Não dá para entrar também sem esperança nenhuma, não dá para fazer. Eu acho que é muito mais possível do que a literatura, por exemplo. Eu sinceramente não vejo perspectiva de me sustentar com a literatura, nem a médio, nem a longo prazo, nem pós-morte, nem Nem a curta. nem curto. Não vejo, não vejo. Eu sei que tem autor que consegue, enfim, também fazer um trabalho de marketing brilhante. Eu acho que passa muito por aí também. E, às vezes, cara, cada um escolhe suas lutas. Eu não sou um cara muito bom de rede social, por acaso a gente está fazendo aqui uma live hoje. Eu tento ser mais ativo, recentemente mais assim, porque eu sei a importância disso para o meu trabalho, mas a verdade é que eu não sou um grande marqueteiro. Como publicitário, eu sou um ótimo roteirista, assim, um ótimo jornalista. Então, Eu te entendo. ainda mais para me vender. Então, me custa muito, assim, e isso faz muito parte, assim, para você vender livro, no final das contas, você precisa. Hoje em dia não existe mais aquela figura da editora que toma conta da coisa e faz a divulgação. Vai ser você por você mesmo. Mesmo se você lançar o livro para uma puta editora grande, ela vai ter muitos outros projetos, muitas outras coisas. Então é muito complicado, assim. Você precisa estar muito focado na coisa das redes sociais e manter sua rede, participar de lives e de grupos de leitura, de roda de poesia, de roda de não sei o que, ao vivo, falar do seu livro o tempo todo, ser chato mesmo. Então, ser chato é chato, né? Então, às vezes me custa muito, assim, vender o meu próprio livro, sabe? Ainda estou aprendendo, assim, no meu primeiro livro foi mais complicado, ainda mais na pandemia, eu sinto muito melhor, assim, eu fiquei bastante tempo, assim, feliz com... ele ficou entre os mais vendidos da editora boa parte do ano, assim, então teve vendas, assim, boas até para um livro de poesia. Então... Ih, tem um cachorro entrando aqui, peraí. Não, tudo bem. Mas é bonitinho. Então é muito complicado, assim, é muito complicado, você precisa estar muito afiado na coisa do marketing pessoal, assim, né? Trabalhar muito bem isso, no final das contas é meio que tudo sobre isso, assim, a quantidade de resenhas que você vai ter na Amazon, tem todo esse lado do livro que eu não entendia no meu primeiro livro e fui entender muito mais a partir do Sinto Muito, assim, esse nicho, assim, literário e as pessoas se conversam e acabam se recomendando e... Enfim, toda uma rede de apoio, né? Você constrói isso e as pessoas que constroem mais leitores, obviamente, constroem mais potenciais clientes e, obviamente, constroem mais grana. No final das contas, o mercado editorial paga muito pouco, né, para os autores, a gente sabe disso. Então, tem muita gente que consegue, porque sobe o livro na Amazon, produção própria mesmo, então não tem essa mordida da editora, mas é bem difícil, é uma guerra ali, um mar de tubarões, né? Um lutando contra o outro para ser o mais visto, para ser o mais vendido. É bem complicado. O mercado de roteiro já é um pouco distinto, é mais consolidado. Eu acho que tem mais grana para o audiovisual do que para a literatura. Eu acho não, tenho certeza.
E isso fica meio claro, assim, até com os editais. Nos últimos anos, mesmo com o Brasil bastante magoado, assim, politicamente na parte da cultura, né? A Ancine foi desmontada, né, nos últimos 4 anos. Mesmo assim, com os streams a gente conseguiu sustentar bastante o audiovisual brasileiro, embora tenha diminuído um pouco. Mais normal também em tempos de pandemia. Então a coisa dos streams fortalece muito, né? Desde a lei do audiovisual, lá em 2016, se eu não me engano, foi um boom crescente, e claro que tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, mas assim, eu vejo cada vez um mercado mais consolidado, mais profissional, com mais grana. Não é um mercado que paga pouco, assim, para poucos, ainda é muito restrito, falta de diversidade, problemas que a gente tem em vários mercados, mas é um mercado interessante se você tiver bons contatos e entrar na roda. Possível se sustentar, muito mais do que na literatura. É possível você viver disso. Conheço algumas pessoas que trabalham só com roteiro, só com direção. Trabalho pra cacete, né? Você está sempre pegando projetos e sempre um pouco na incerteza, mesmo se você tiver mais projetos, você está sempre não existe CLT, não existe essa segurança, enfim, do trabalho formal e tal, mas eu acho que cada vez mais vai ser assim o mercado de trabalho de uma maneira geral, não só no audiovisual. Então eu vejo potencial de crescimento, assim, eu acho que quem buscar e quem for bom e quem sempre precisa de uma força, sempre precisa de uma ajuda, de um padrinho, de uma padrinha, ou de um empurrão, ou de estar no lugar certo na hora certa, de conversar com as pessoas certas, ou de alguém gostar de você, simpatizar com a sua cara, ou de encaixar um edital. Às vezes é um pouco mais fácil vender bem o seu projeto, mas não é fácil. Não é fácil escrever, vou escrever alguma coisa aqui agora e amanhã eu vou vender. E, pô, é bem difícil. É muito mais fácil que o projeto chegue até você, falando assim, do ponto de vista de um roteirista, né? É muito mais fácil que o projeto chegue até você do que você vender o seu projeto. E por aí. Mas é complicado. A gente sabe como é que é. É sempre vender o almoço para pagar a janta. Arte, como sempre. Roberto, eu quero agradecer você ter aceitado o convite aqui para estar aqui nessa noite. Eu sei que você está em outro país, né? O horário é diferente. Eu não entendi se é mais cedo ou se é mais tarde. É mais cedo. Eu estou na Colômbia, são 2 horas mais cedo. 2 horas mais cedo, né? Então, sim, quero super agradecer. Como eu já tinha lhe dito, né? Antes de qualquer coisa, eu admiro você como pessoa, porque a gente conversando, a gente sente como as pessoas pelo jeito que elas falam, né? E eu não, como eu falei, né? Eu não sabia no começo que, quando eu conheci você, eu sabia que você era escritor, eu não sabia que você trabalhava com roteiro, eu não sabia, assim, toda essa sua trajetória, e para mim foi uma alegria, né? Saber um pouco mais do seu trabalho. Eu desejo muito sucesso na sua jornada aí com o documentário que está surgindo, outros trabalhos, outros livros de poesia, né, que possam surgir. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui nessa noite. É muito bom essa troca, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, eu estou sempre aqui aprendendo alguma coisa, e eu criei essas lives com o intuito de interagir com pessoas da literatura, da educação, do cinema, também como me colocando como um lugar de uma pessoa que quer aprender, e também compartilhar com outras pessoas que possam ter interesse nos temas, né? E também se inspirar, né? E também encontrar pessoas para se identificar. Então, assim, eu quero agradecer demais a sua participação, muito obrigado. E você pode dizer as suas considerações finais. Eu agradeço imenso o convite. Fico um pouco triste porque eu não te vi. Quem entrou agora ou depois não sabe, mas eu não estou em nenhum momento da live, eu estou vendo o Marcos, então estou falando com uma tela negra. É muito esquisito, ainda mais para se despedir, depois de ter dito essas bonitas palavras. É recíproco, cara.
muito admirador do seu trabalho, assim, da sua luta. A gente se conheceu através do prêmio, um caráter social gigante. Eu vejo o seu esforço, a sua vontade de fazer, não pelo, muitas vezes abrindo mão das suas prioridades, talvez de carreira ou pessoais, para dar atenção ao prêmio, que é muito mais um caráter social, por acreditar na literatura e por querer fomentar isso. Então, eu te admiro muito por ter levado. Infelizmente, a gente não vai ter o prêmio esse ano, mas se Deus quiser, a gente vai ter em outro momento. Espero que a gente consiga trabalhar junto, se não no prêmio, em algum outro projeto de roteiro ou literário, ou que a vida nos levar. Mas agradeço muito, muito pelo convite. Você é um querido. Eu agradeço aos que nos assistiram aqui ou que nos vão assistir depois. Obrigado. Continue fazendo as lives. Eu acho que é muito interessante sempre trazer alguém. Também estou contigo nessa condição de eterno aprendiz, estamos todos. Espero voltar em algum momento para falar do próximo livro ou do próximo documentário. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E agradeço a todas as pessoas que participaram, aqui a Cris Baruch, né, que colocou parabéns pela live. Pena que está acabando. E deixa eu ver aqui, eu acabei não lendo algum comentário, gente. Eu peço desculpa se eu acabei aqui Eu tô vendo aqui. não dando atenção a alguma pergunta. A Cris Baruch falou que anotou o filme. Deixa eu ver. Famosa minha mãe. Parabéns pela live. A sua mãe? Famosa... Tá certo. Um abraço, Cris. Brilho Eterno. Brilho Eterno é um filmaço mesmo. A Aline falou. É lindo. Acho que foi perfeito encerrar com ele. Tava falando do último verso que você escreveu no livro. Sinto muito. É isso. Gente, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos vocês. E até a próxima. Um grande abraço. Tchau, gente. Tchau.